Boa noite, irmãos. Boa noite, igreja. É um privilégio muito grande nós podermos compartilhar um pouco da palavra essa noite. O pastor Juverci, há umas 2 semanas atrás, conversou um pouco comigo e falou que estaria ausente nesse final de semana e perguntou se eu poderia compartilhar a palavra com os irmãos essa noite. E com certeza é um privilégio a gente poder falar um pouco do que há de mais precioso que é a palavra do nosso Deus. Na verdade, eu quero que vocês abram as Bíblias de vocês, por favor, no Evangelho de João, capítulo 17. Ok? Evangelho de João, capítulo 17. Eu tenho uma outra versão, mas vou usar inicialmente a versão da NVI, que é a versão da maioria dos irmãos. E eu pediria que você, se você pudesse, mantivesse a sua Bíblia aberta, seus olhos também bem abertos, seus ouvidos bem atentos, tá ok? Para que a gente possa ir caminhando por esse texto, que é um texto maravilhoso, e nós irmos aprendendo e percebendo o que vai acontecendo dentro dessa história que a Bíblia nos mostra no capítulo de João, o capítulo 17 de João. Eu vou ler, os irmãos acompanhem nas suas Bíblias e depois nós começaremos a expor um pouco a palavra de Deus essa noite. Nós vamos ler o capítulo todo, é um capítulo pequeno, são só 26 versículos, então os irmãos vão acompanhando nas suas Bíblias. João 17, versículo 1 começa assim: Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me destes. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles a aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que eu tenho é teu, e tudo que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi, eu os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por ele, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai,
quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja nele e eu neles esteja. Vamos orar um pouquinho? Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. A Tua palavra ela é viva, ela é eficaz. Ela é, ó Deus, renovo, ela nos revigora. E ela, ó Deus, nos faz perceber, ó Deus, o quanto nós precisamos de Ti. Nos ajuda a caminhar nessa noite aqui, ó Pai, com a Tua palavra. Nos mostra, ó Deus, o que Tu queres nos falar através desse capítulo, que foi colocado aqui, ó Deus, não por acaso, ó Pai, mas para que nós possamos, ó Deus, aprender mais de Ti. Continua, ó Deus, conosco nessa noite. Esse é o nosso pedido e a nossa oração em Teu nome, Jesus. Amém. Então, meus irmãos, esse é um texto que provavelmente muitos aqui já conhecem, muitos aqui já leram, e eu tenho a satisfação de não ter me deparado com ele há mais de 2 anos. Nós estamos em 2016, e em 2014, uma irmã muito próxima falou: sério que você já leu o livro de João, capítulo 17? E eu falei: eu penso que sim, né? Provavelmente. Mas ela disse assim: então leia que você vai perceber que é uma passagem muito interessante. E, meus irmãos, eu fui sentar num tempo que eu tive e fui ler esse capítulo. E quando eu terminei de ler, eu percebi que eu nunca tinha lido. E essa palavra ela falou muito, esse capítulo falou muito ao meu coração naquela manhã. E eu sempre que posso, sistematicamente eu volto a esse capítulo. E leio, e releio, porque ele alimenta muitos momentos difíceis na minha vida. Mas nós vamos mergulhar agora um pouco nesse capítulo e perceber o que estava acontecendo. Agora, vindo um pouco mais devagar e trabalhando, eu vou tentar dividir o capítulo em 3 partes, em 3 trechos, e aí nós vamos caminhar um pouco. Mas o que é muito importante aqui, meus irmãos, é como é que ele começa, né? Tendo dito essas coisas, Jesus levantou os olhos e disse. Há algumas, na tradução que nós temos, ele vai dizer o seguinte: depois de dizer isso, não é isso que está escrito? Então, isso nos leva a perceber que Jesus tinha dito várias coisas antes. Né? Ele vem acompanhando os seus discípulos, ele vem conversando com os seus discípulos, e eu convoco todos essa noite a lerem desde o capítulo 12, que é onde ele começa a fazer ou dar um sermão para aqueles irmãos ali naquele período, e ele começa de 12, 13, 14, 15, 16, e aí ele chega no capítulo 17. Então, depois de ele ter falado uma série de coisas, ele diz assim, depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e fez o quê? Orou. Então, o capítulo 17 de João, ele é uma oração. A oração de Jesus, quando ele percebe que ele está a caminho de cumprir tudo aquilo que ele veio fazer aqui na Terra. Né? Há alguns comentaristas que dizem que essa oração ela acontece ainda um pouco depois da ceia que ele tem com os seus discípulos. Então ele está terminando a ceia e aí ele começa essa oração. Há alguns outros que dizem que ele está a caminho do jardim do Getsemane e aí ele vai orar com os seus discípulos. Mas isso hoje, meus irmãos, o que nos traz aqui é que o que nós aprendemos com essa intercessão de Jesus. Essa pergunta nós vamos tentar, não tem como esgotar esse texto aqui, ele é um texto muito, muito bom. Se você parar em cada versículo, com certeza nós faríamos assim, exposições muito longas aqui, mas nós vamos tentar dividi-lo em alguns trechos e vamos tentar responder essa pergunta essa noite. O que aprendemos com a intercessão
de Jesus? O que aprendemos com essa oração de Jesus? E por isso que eu chamo vocês a pegar o primeiro trecho. Nós vamos trabalhar do versículo 1 ao versículo 5. O que nós aprendemos com a intercessão de Jesus do versículo 1 ao versículo 5. E a primeira coisa que nós percebemos é que ele vai dizer: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho para que também o teu filho glorifique a ti, pois lhe deste autoridade sobre toda a carne para que dê a vida eterna a todos o que lhes deste. A primeira coisa, irmão, que nós aprendemos aqui é que o nosso Jesus, ele faz o quê? Ele nos diz, você precisa conhecer um único Deus. O que nós aprendemos com essa intercessão de Jesus? Que ele nos mostra quem é o único Deus. Ele repete aqui, ele enfatiza isso no versículo 2 e no versículo 3. O nosso Deus é o único Deus. Jesus ora e diz, olha, vocês precisam conhecer esse Deus. E essa era a obra de Jesus. Ele veio apresentar esse único Deus àquelas pessoas. E isso fica muito claro. Então, Jesus fala e diz no verso 2, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade para que conceda a vida eterna. Meus irmãos, fica claro que o nosso Jesus, ele é o Salvador e o consumador de tudo. Jesus vai deixar bem claro que ele intercede nesse primeiro ponto e ele vai dizer, olha, eu vim dar a vida eterna para vocês. Mas quem é a vida eterna? A vida eterna vocês só terão se vocês conhecerem o único Deus. É isso que ele está dizendo aqui. Não há outro Deus além do nosso Deus. Jesus eleva os olhos aos céus, ele ora ao Pai e ele diz, olha, eu vim cumprir a tua obra. E a tua obra é essa, que eles te conheçam como sendo o único e suficiente Deus. Meus irmãos, Jesus está orando. Jesus para a sua vida ali naquele momento. Ele vai interceder ao Pai. E a primeira coisa que ele diz, naquilo tudo que ele precisa dizer, é que nós precisamos conhecer o único Deus. O nosso Deus é um Deus bom, o nosso Deus é um Deus que cuidou sempre de nós. Mas Jesus vem mostrar com esses versículos aqui o primeiro ponto. O que é a vida eterna? A vida eterna é essa, que te conheçam como sendo o único Deus. Então ele responde essa pergunta, ou ele responde a nossa pergunta no versículo 2, dizendo, olha, no versículo 3, ora, a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e ele complementa, de Jesus Cristo, a quem enviaste. Meus irmãos, só terá a vida eterna aquele que conhecer a Deus e perceber a obra que Jesus veio fazer aqui na terra. Jesus deixa bem claro e dá uma definição específica sobre a vida eterna. É conhecer a Deus e a Jesus. Aqui, meus irmãos, há um destaque importante que a gente precisa fazer nesses dois versículos. Não podemos simplesmente conhecer a Deus, mas precisamos conhecer seu Filho também. Só tem a vida eterna quem desenvolve um relacionamento com Deus através de Jesus. Na redenção, Jesus nos reconciliou com Deus, permitindo que pudéssemos ter a vida eterna. Nesse primeiro texto, nós aprendemos com Jesus que ele foi glorificado com o Pai. Nosso Jesus nos proporciona a oportunidade de gozarmos a vida eterna junto com Ele e o Pai. Meus irmãos, essa é a oração que Jesus faz, e o primeiro ponto que ele diz da obra que ele vem fazer aqui é o quê? Olha, eu te apresentei, Deus, a todas essas pessoas. Eu te apresentei, Pai, a todas essas pessoas. E agora eu estou completando a obra que tu me mandaste, ou que tu me enviastes aqui para fazer. E que obra era essa? Que eu te fizesse conhecido no meio desses homens. Meus irmãos, é muito importante nós percebermos isso. Mas Jesus avança na sua oração. Ele continua orando. Se vocês puderem ler comigo e acompanharem comigo no verso 4, ele diz o seguinte, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Meus irmãos, nesse verso 4, Jesus deixa bem claro que ele tinha um objetivo aqui na terra.
ele veio cumprir uma obra, ele veio cumprir uma ordem que foi dada pelo Pai, mas que essa obra estava se encerrando. Né? Lembra que eu falei no início que até pouco ele vinha instruindo os discípulos e agora ele estava a caminho do Getsêmani, onde ia acontecer todo aquele desfecho em que ele vai ser crucificado. E nesse momento que antecede, ele para e ora. Ele para, eleva os olhos aos céus e começa a orar ao Pai. E o primeiro ponto que ele fala aqui é justamente esse. Olha, eu vim aqui e o que eu vim fazer? Eu vim mostrar a todas essas pessoas que tu és o único Deus. Essa é a obra que tu me deste e essa obra eu estou entregando de forma a cumprir de completamente o que tu me mandaste aqui. Só Jesus nos salva. Só Jesus nos salva. E como ele nos salva? Com a obra que ele completou na cruz. Ele é o nosso Salvador, ele é o nosso Redentor, é ele que nos mostra o único Deus. E ele ora nesse momento aqui ao Pai e ele diz isso àqueles homens que estão ali com ele. Aqueles discípulos que estão ali com ele, caminhando. Ele, como eu falei anteriormente, ele vinha da ceia. Ele vinha da Páscoa, ele vinha com aqueles homens. E agora ele para um pouco, ele ora ao Pai, ele eleva os olhos e diz: olha, Senhor, Pai, eu completei a obra que tu me mandaste. E qual é a primeira coisa que ele diz? Olha, eu mostrei para eles que tu és o Deus eterno. Tu és o único Deus desses homens. Tu és o único Deus que pode remir e salvar. E agora eu estou indo em direção à cruz para completar a obra que tu me deste. E o texto avança, meus irmãos. E o texto avança. E ele vai falar agora no versículo 5. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Meus irmãos, Deus, ele fez lá na eternidade, ele já pensou na obra e na redenção através da cruz de Cristo. Quando Jesus ele ora aqui, e ele chega no versículo 5 de João, ele diz: olha, Pai, glorifica-me junto a ti, com aquela glória que eu tinha antes da consumação do tempo, lá no início. E ele vai tratando e vai trazendo isso e vai dizendo: ó, eu sempre existi, e eu sempre vou existir, e eu estou aqui para cumprir o que tu me disseste que era para eu fazer. E agora, Pai, para eu cumprir o que tu disseste que era para eu fazer, eu vou para a cruz. Então Jesus está dizendo aqui: olha, eu vou fazer tudo isso, Pai, mas essa obra que tu me deste para cumprir, eu vou finalizar. Jesus aqui dá demonstração do que ele é para nós. Jesus é o nosso Salvador, meus irmãos. Ele é aquele que cumpriu a obra completa do Pai. Nós vamos continuar aqui sobre esse texto. Ele faz uma oração. Ele ora ao Pai. Ele está ali nesse primeiro trecho que nós lemos do versículo 1 ao versículo 5. Nós aprendemos com essa intercessão dele que para haver a salvação, nós precisamos entender quem é o único Deus. E ele também mostra a nós que para nós termos acesso a esse único Deus, nós precisamos crer na obra que Jesus veio fazer aqui. É isso que ele está dizendo aqui no versículo 1 ao versículo 5. E o que nós aprendemos primeiramente com essa intercessão de Jesus? Que há um único Deus e que nós só temos acesso a esse único Deus através da obra consumada de Jesus na cruz. Ele está indo para a cruz e ele para e ora. Ele para e ora. Mas o texto avança. O texto ele é um texto que ele continua. Então nós aprendemos nessa primeira parte que Jesus, com a intercessão dele, diz: olha, a vida eterna é esta, que te reconheçam como o único Deus e a Cristo como teu Filho. Primeira coisa que nós aprendemos na intercessão de Jesus é que ele aponta para a nossa salvação através da cruz e ele aponta para o Pai dele. Mas o trecho segue, agora nós vamos pegar um trecho mais longo, nós vamos pegar do verso 6 ao verso 12,
que vai dizer e vai começar o seguinte: o que nós aprendemos nesse segundo trecho? Vamos ler os versículos 6, 7 e 8. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus e destes a mim, e eles guardaram a tua palavra. Agora sabem que tudo o que me deste provém de ti. Pois lhes dei as palavras que tu me deste, e eles a receberam. Verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que me enviaste. O que nós aprendemos, meus irmãos? É que os 12, Jesus, nesse momento, Jesus ora por eles. E ele fala a Deus sobre os 12. E o que ele fala? Ele diz o seguinte: olha, esses homens aqui, meus irmãos, tentem perceber que havia ali 11 homens junto com eles. E ele está falando com o Pai a respeito daqueles homens. E ele está dizendo a Deus que o que ele veio fazer, aqueles 11 homens entenderam. Não é isso que ele diz para nós no versículo 6, 7 e 8? Olha o 7. Agora sabem que tudo o que me deste provém de ti. E o 6. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus e o deste a mim. E 8. Pois lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam. Aqueles homens, aqueles 11 homens que estavam ali, eles entenderam o que Jesus tinha falado a eles. Eles perceberam que tudo aquilo que ele falava durante aquele tempo era verdade. E nós, o que traz isso para nós? Nós precisamos perceber também que aqueles homens citados na oração que Jesus está proferindo, e ele afirma claramente que eles aceitaram tudo aquilo que Jesus vinha ensinando desde o início do seu ministério. Aqueles homens fracos, limitados, alguns na frente abandonariam Jesus. Inclusive, nós sabemos o que acontece com Pedro. Pedro nega 3 vezes a Jesus, o que conhecia Jesus. Mas mesmo assim, com todas essas limitações, Jesus ora e pede ao Pai por aqueles homens. Por quê? Porque ele diz, esses homens entenderam o que eu vim fazer aqui. Esses homens entenderam a obra que tu me mandaste fazer aqui. E esses homens vão continuar, inclusive, essa obra. Então, Pai, eu rogo por eles, porque eles entenderam o que eu vim falar aqui. Meus irmãos, essa oração de Jesus é um texto que nos mostra que ele sustentou e salvou aqueles homens. Ele não desprezou nenhum deles. E eu tenho certeza que ele irá nos sustentar e não irá nos desprezar. E que ele continua intercedendo por nós junto ao Pai. Por quê? Porque nós também hoje fazemos parte desses discípulos de Jesus, nos dias de hoje. Essa oração, meus irmãos, feita aqui, e aqui especificamente, ele ora por aqueles homens que estavam o acompanhando, dá demonstração, e nós aprendemos com ele, que nós temos o quê? Que nós precisamos entender o que Jesus veio fazer aqui. Ele veio nos salvar. Ele veio nos mostrar quem era Deus. E é isso que ele está dizendo aqui. Mas o texto ele continua, e nós avançamos, e eu peço que vocês continuem lendo comigo aí o verso 9. E o verso 9, nós vamos dar uma paradinha aqui nele, diz o seguinte: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, pois são teus. E essa é uma verdade dita nesse texto 9, nesse versículo 9, nós não vamos parar aqui muito nele, nem mergulhar tão profundamente nesse versículo, mas só esse versículo aqui já dá uma boa exposição da palavra. Mas ele vai dizer o seguinte: essa é uma verdade contida no versículo 9, que muitas vezes é odiada pelo mundo. Vocês percebem o que Jesus diz aqui? Rogo por eles, rogo por esses que estão comigo. Não estou rogando pelo mundo, mas estou rogando por aqueles que me deste. O nosso Jesus Cristo, ele ora ao Pai por aqueles homens. O nosso Jesus Cristo, ele tem um amor especial por aqueles homens. Ele para e ora por eles. Ele para e demonstra ao mundo que ele tem um amor diferenciado por aqueles que são
seus. Ele ama de forma diferenciada aqueles que são seus. Esse é um verso que nos dá prova disso. Ele nos ama de forma diferenciada. Ele nos ama ao ponto de morrer na cruz por nós, por aqueles que são deles. E nós de falarmos isso, às vezes o mundo não quer escutar dessa forma, mas essa é a verdade que a gente percebe aqui. Aqueles homens eram amados por Jesus de forma diferente. E vocês imaginem Jesus, o Filho de Deus, rogando a Deus por você. E você imagina nesse momento Jesus, o Filho de Deus, rogando a Ele por esses homens. Há um amor diferente aqui, meus irmãos. O amor que Jesus nos amou é diferente. É um amor especial. Esse verso 9, se nós parássemos e nos debruçássemos mais ainda sobre ele, nos demonstraria o quanto desse amor foi derramado por esses homens. Ele roga e continua rogando por nós a Deus ainda hoje. E isso é uma verdade que ninguém pode apagar. Jesus orou por esses homens e ele deu demonstração clara do amor por aqueles homens e ele dá demonstração clara do amor dele por nós hoje. Ele ama os dele de forma diferenciada. E o texto avança e nós passamos para o verso 10. No verso 10, ele vai dizer assim: tudo que tenho é teu e tudo que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Já no verso 10 é importante atentarmos que Jesus fez um elogio aos seus discípulos no final do verso. Eu tenho sido glorificado por meio dele. Quando os discípulos creram e entenderam a obra de Jesus e o que ele tinha vindo fazer aqui na terra, como fica claro lá no verso 8, nosso Jesus é glorificado e isso fica evidente quando Jesus tece esse elogio. Essa mesma esperança e segurança temos hoje, que sempre Jesus intercede por nós. Jesus intercede por aqueles homens e ele dá um elogio a eles no final ali. Ele diz: olha, tenho sido glorificado por meio deles. E como é que ele tem sido glorificado por meio daqueles homens? Através do que eles entenderam lá no verso 8. Vocês lembram o que diz lá no verso 8? Ele vai dizer, pois lhes dei as palavras que tu me destes e eles a receberam. Verdadeiramente reconheceram que saí de ti e creram que me enviaste. Meus irmãos, Jesus ora aqui por eles e diz, olha, quando eles creram na palavra que eu falei, quando eles percebem quem eu sou, quando eles sabem o que eu vim fazer, eu sou glorificado através deles. E hoje nós temos essa mesma segurança de que quando nós percebemos o sacrifício de Jesus, quando nós percebemos a obra que ele veio fazer aqui, e quando nós damos testemunho disso, sabendo e mergulhando e aprendendo da palavra dele, ele também é glorificado através de nós. A nossa vida, meus irmãos, ela tem que ser uma vida que glorifique a Deus. Porque a vida daqueles homens foi uma vida que glorificava a Deus quando eles entenderam o que Jesus tinha vindo fazer aqui. É isso que Jesus está rogando e está pedindo ao Pai por eles. Está dizendo, olha Pai, esses homens eles entenderam o que eu vim fazer aqui. Eles escutaram a tua palavra. Eles sabem que tu é o único Deus. Eles sabem que o sacrifício e tudo que vai acontecer comigo vai os levar à redenção. E quando eles começarem a propagar isso, eu serei glorificado aqui nessa terra. E aí isso nós trazemos para agora. Nós trazemos para hoje. Nós trazemos para a nossa vida. E a pergunta é essa. Será que Jesus está sendo glorificado através das nossas vidas? Será que ele tem tecido esses elogios junto ao Pai sobre nós ou sobre mim? Essa é uma atenção que nós precisamos ter. É uma atenção que nós precisamos ter. E uma atenção que é chamada aqui no verso 10 de João 17. E o texto avança. E nós temos aí o verso 11 e o verso 12. E Jesus, no verso 11, orando ao Pai, e no verso 12, orando ao Pai, ele diz o seguinte: não ficarei mais no mundo,
mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei pelo nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Meus irmãos, o que nós aprendemos e iniciamos a aprender com esse segundo trecho que nós definimos aqui do verso 6 ao verso 12, e nós fechamos isso aqui, é que nós começamos a perceber que Jesus está predizendo o que irá acontecer com ele. No entanto, ele roga ao Pai pelos seus discípulos. Aqueles homens, quando fossem privados da presença física de Jesus, com certeza iriam sofrer. Mas Jesus pede ao Pai por eles, ou melhor, os devolve ao Pai, sabendo que sempre estarão protegidos porque estão com o Pai. E é isso que ele fala. Ele diz, Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste. Jesus está indo para a cruz. Jesus percebe e mostra para aqueles homens, Jesus percebe naqueles homens que eles ainda são fracos. E o que ele diz nesses 2 versículos? Ele diz, olha, eu não vou ficar mais no mundo, mas esses que estão aqui vão ficar. E aí ele roga ao Pai, Pai Santo, protege-os em teu nome. Meus irmãos, pensem comigo, acompanhem comigo aqui um pouco. Jesus vai para a cruz, Jesus vai morrer, Jesus vai os deixar. Aqueles homens o acompanharam todo o ministério de Jesus aqui na terra. Eles caminharam durante aqueles 3 anos com Cristo. Eles foram discipulados com Jesus. E Jesus percebe que aqueles homens estão assim um pouco atordoados. E você percebe nos outros capítulos que eu comentei com os irmãos que Jesus está dando muitas instruções e aqui e ali alguns titubeiam, alguns querem ir para o céu junto com Jesus, e acontece uma série de coisas. E nessa oração, na oração que Jesus faz, ele diz, olha, Pai Santo, protege-os em teu nome, protege-os em teu nome, porque Jesus sabe que aqueles homens vão sofrer. Aqueles homens vão sofrer. E eles sofrem muito. Eles sofrem muito. E eu presumo, não está aqui, mas que aqueles homens, naqueles sofrimentos que eles vão passar à frente, eles lembrem dessa intercessão. Eles lembrem do que foi dito aqui. Eles dizem, não, mas Jesus orou por nós naquele dia. Jesus nos colocou na mão do nosso Deus e nós devemos continuar. E isso é uma coisa verdadeira. Isso é uma coisa atual. Isso é uma coisa para agora. Nós somos protegidos pelo nome de Jesus. E isso é importante. Durante os sofrimentos ou os percalços da vida, nós temos que sempre lembrar disso. Há uma oração que foi feita pelos discípulos. Há uma oração que é feita hoje junto ao Pai por Jesus, para aqueles e por aqueles que são dele. E isso está sendo dito de forma muito clara nessa oração. Jesus dá demonstração disso. Jesus declara em sua intercessão que a unidade dos discípulos será mantida porque ela é guardada pelo Pai. Quem irá guardar essa união é o próprio Deus. O que é que nós aprendemos, meus irmãos, nesse trecho? E o que é que Jesus vem revelar com a sua intercessão? Ele revelou ao mundo quem era Deus. E nós aprendemos também aqui que aqueles 12 homens entenderam tudo aquilo que Jesus tinha pregado. Desculpa, os 12 homens. Eles entenderam tudo aquilo que Jesus tinha pregado. Jesus revela a Deus aos homens. E ele diz para Deus, olha, Pai Santo, esses aqui, eles entenderam o que eu vim fazer. Porque haviam muitos outros. Nosso pastor está fazendo aqui a exposição em Marcos.
Nós percebemos que eles andavam multidões com Jesus. Mas aquilo foi rareando, e acabou se resumindo aqueles 12 ali, naquela ceia, e agora no caminho da cruz. O que nós aprendemos com essa intercessão? Que Jesus veio revelar Deus, e que aqueles discípulos, eles entenderam o que havia sido pregado a eles. E nós vamos para o terceiro trecho, que começa do versículo 13 ao versículo 19. E o que nós aprendemos com a intercessão de Jesus nesse pequeno texto? Esse trecho inicia com Jesus dizendo ao Pai uma oração que está voltando. E se nós lemos o verso 13, vai dizer assim: agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Mas Jesus diz que está voltando para o Pai, na presença dos seus discípulos, para que eles saibam o quanto está alegre em poder fazer aquilo por eles, bem como para que sirva também de lembrança e conforto nos momentos de aflição que os discípulos passariam a partir daquele momento. Mesmo em meio a muitas aflições, anseios e perigos, Jesus proporciona o melhor, a melhor e a maior alegria, porque Ele é a nossa salvação. Meus irmãos, ainda ali, Jesus ora ao Pai e diz: olha, eu ainda estou aqui, percebam, eu ainda estou aqui. E eu estou dizendo ao Pai que eu vou para Ele, mas eu estou dizendo que eu vou para Ele na presença de vocês. E isso eu digo a vocês porque eu quero que vocês estejam alegres. Vocês estejam alegres. Então ele está dizendo: olha, vocês vão passar por dificuldades, vocês vão passar por aflições, vocês vão ser açoitados, vocês vão ser batidos, vocês vão ser torturados, mas eu estarei com vocês. E eu estou alegre, porque eu posso dizer isso na presença de vocês ao Pai. Jesus está: olha, estou voltando, vocês vão passar por muitas coisas, mas eu digo a vocês, tenham alegria, porque eu vou proporcionar a maior alegria a vocês. A maior alegria. A força daqueles homens se encontrava no que eles tinham entendido. Eles entendiam o sacrifício que Jesus ia fazer na cruz. E por isso eles deram andamento àquele ministério. E o nosso agradecimento hoje é por tudo aquilo que aqueles homens fizeram a partir do momento que eles entenderam o que Jesus fez. Tudo que eles sofreram, tudo que eles passaram, eles sabiam o porquê. Porque havia uma alegria maior. E essa alegria maior, ela é proporcionada quando nós entendemos que a salvação veio através de Jesus na cruz, crucificado, mas ressurreto ao terceiro dia. Essa é a essência do que ele está dizendo aqui. No entanto, aprendemos também a importância, com essa intercessão de Jesus, nos trechos de 13 a 19, a importância da palavra de Deus. Se nós lermos o verso 14, ele diz o seguinte: dê-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Que coisa maravilhosa. Que coisa linda que é dito aqui. Jesus ora por seus discípulos e pede ao Pai, porque sabe que o mundo irá odiá-los. Um ódio mortal, porque eles não viveriam segundo o curso daquele mundo, mas combateriam tudo aquilo que o mundo defenderia. Jesus apresenta e diz no verso 14 o que ele veio dar. Ele disse: olha, eu dei a palavra a eles, e por essa palavra o mundo irá odiá-los. Meus irmãos, o mundo irá odiar a palavra sempre. Porque não é o que eles querem, não é o curso do mundo. E é isso que ele está dizendo: olha, esses discípulos eles vão sofrer, mas eles vão sofrer porque eles entenderam o significado, o que eu vim fazer aqui. E eu mostrei isso através da palavra de Deus. Meus irmãos, nós aprendemos com a intercessão de Jesus o quanto a palavra é importante. Dê-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo como eu também não sou. A partir do momento que Jesus mostra e dá a palavra para eles, ele já diz: olha, vocês vão ser odiados por causa da palavra. Isso aqui nos faz pensar, e é importante nós pensarmos
no seguinte, meus irmãos. Se você é um crente de Jesus Cristo, com certeza o mundo vai lhe odiar. Mas por que o mundo vai lhe odiar? E a resposta é o início do verso 14. O que diz no início do verso 14? Dê-lhes a tua palavra e o mundo a odiou. O mundo vai nos odiar por conta da palavra de Deus, por conta do que nós entendemos, por conta do que a palavra faz em nós. Nós aprendemos com a intercessão de Jesus que a partir do momento que nós amarmos a palavra de Deus, o mundo irá nos odiar com toda a força. E isso é notório nos nossos dias. É notório nos nossos dias. Pecados que são combatidos a partir da palavra são intensamente combatidos porque ferem o curso deste mundo. Os pecados que são combatidos na palavra, o mundo ele reage automaticamente porque ele odeia a palavra. Quando nós começamos a falar sobre algumas coisas que ferem o curso desse mundo, pecados que são corriqueiros, quem sabe aí fora, o mundo começa a nos odiar. Você pode perceber, se você começar a falar sobre pecados que a palavra deixa clara, as pessoas começam a odiar aquilo que você está falando. Se você começa a dizer, casamento entre pessoas do mesmo sexo, a palavra proíbe, o pessoal começa a te olhar diferente. Quando eu disse, não, aborto, a palavra proíbe o aborto, as pessoas, opa. Por quê, meus irmãos? Porque o mundo, ele odeia a palavra. E aqueles homens iam sofrer porque eles iam propagar essa palavra. Eles iam mostrar àquelas pessoas essa palavra. Meus irmãos, o mundo sempre há a odiar aqueles que defendem as verdades contidas na palavra. Por isso aprendemos como é importante a pregação do Evangelho através da palavra. E aí nós vamos para o que é real e é demonstrado. A cruz, ela sempre vai ser um escândalo para o mundo, meus irmãos. As pessoas, normalmente, que não são balizadas pela palavra, elas vão odiar tudo que você falar a respeito da palavra. Às vezes elas podem até concordar, mas elas às vezes concordam só para não te ofender. Mas a cruz sempre será escândalo. A cruz sempre será escândalo para essas pessoas. A palavra sempre será odiada. E isso é visto e notado nos nossos dias. E isso aconteceu naqueles dias também. Jesus está orando ao Pai aqui, dizendo, olha, eu dei a palavra a eles. E Pai, eles serão odiados. Mas o texto continua e a oração de Jesus continua. E ele diz o seguinte, no verso 15. Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Esse é um versículo que a gente para um pouquinho e pensa. Jesus pede para que proteja aqueles homens do maligno, mas ele não pede para que eles sejam retirados do mundo. E essa percepção de que nós passaremos aflições, pressões, anseios, mas que pela graça de Cristo passaremos por tudo isso, sabendo que a nossa alegria está na certeza que somos vencedores através do sacrifício de Cristo. E todas essas coisas que aconteceram com os discípulos naqueles dias e que acontecem conosco hoje têm um propósito claro, a nossa santificação. Jesus está dizendo, olha, Pai, não tire esses homens do mundo. Não tire esses homens do mundo. Mas os proteja do maligno. E esse pedido se estende até nós hoje. Nós vamos continuar vivendo neste mundo. Mas o pedido que nós temos que fazer é que Jesus esteja sempre ao nosso lado, nos protegendo do maligno. Ele pede por aqueles homens naquele momento e diz, olha, Pai, porque com certeza eu penso aqui que eles iam querer sair logo do mundo, né? Eles queriam buscar logo, pedir a Deus, nos leva logo, porque o mundo vai nos odiar, o mundo vai nos açoitar, o mundo vai nos torturar. E Jesus diz, não, vocês vão passar por tudo isso. E eu acredito também hoje, que nós passamos por aflições, anseios,
dificuldades, para que isso sirva e nos ajude no nosso processo de santificação, para que aumente a nossa santidade, para que a gente busque mais ao nosso Deus nesses momentos. Há um propósito no sofrimento daqueles homens, e eu acredito com certeza que o propósito é a santificação daqueles homens. Meus irmãos, nós poderíamos aqui, pastor Javesi sempre bate nessa tecla, nós poderíamos trazer aqui uma palavra que acalmasse vocês, uma palavra que fosse água com açúcar, mas não é isso que a palavra demonstra aqui, não é isso que a oração de Jesus diz. Ela diz, olha, eu não rogo para que você tire, mas que você, Deus Pai, que você livre esses homens do maligno. Então eles vão continuar aquela caminhada, eles vão continuar aquele ministério, e com certeza eles sofrem muito porque a palavra de Deus demonstra isso, mas eles não são retirados do mundo, eles passam por tudo aquilo, sabendo que a santificação é um processo. E é por isso que, inclusive, nós sofremos hoje também. Há um propósito nisso, e eu acredito que nesses momentos é que nós precisamos e devemos nos aproximar mais de Deus, mais de Jesus, sabendo que a santidade vai nos conduzindo cada vez mais próximos ao nosso Deus. A justificação, quando Deus nos torna justo, há uma transformação. Há uma transformação. Nós passamos do que nós éramos para uma nova realidade através do sacrifício de Jesus na cruz. Mas a santificação é uma caminhada, é um processo. E esse processo, às vezes, ele acontece nesses momentos em que nós passamos por sofrimentos, em que nós passamos por dificuldades. E aqueles homens, com certeza, passaram por muitos sofrimentos e por muitas dificuldades a partir do momento que eles entenderam a essência da palavra de Deus. A intercessão de Jesus nos mostra a importância da palavra de Deus. E a partir do momento em que nós entendemos a importância da palavra de Deus, nós, com certeza, iremos ser odiados pelo mundo. O mundo vai nos odiar por causa da palavra. E Jesus deixa bem claro isso aqui. E o verso 16, 17, 18 e 19 dizem o seguinte: eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles, eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Novamente, no versículo 16, 17, 18 e 19, o cerne que é trazido aqui é a santificação, é a obediência à palavra, é a devoção à palavra. Há um pastor americano que ele diz que quando você vai, se você pensar e no momento em que você for inquirido por Deus, por que você não mergulhava ou não lia tanto a palavra, você vai lembrar o quanto tempo muitas vezes nós perdemos nas redes sociais. Você vai dizer, puxa vida, tanto tempo eu perdi podendo estar mais próximo à palavra de Deus. E aí, meus irmãos, vocês percebem o que Jesus está dizendo aqui? Ele está orando ao Pai e dizendo que o mais importante é a palavra de Deus, porque ela é a verdade. Ela é a verdade. O versículo 17 diz, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Para que nós sejamos santificados, nós precisamos desenvolver um amor. Nós precisamos desenvolver disciplinas realmente que nos levem a buscar cada vez mais a palavra de Deus. Jesus está dizendo, olha, a palavra é a verdade. Esses homens entenderam a verdade. Eles vão sofrer por conta da palavra. Eles vão sofrer por conta da verdade. Mas no versículo 18, ele faz uma observação super importante, que nós não podemos passar por esse texto e não perceber o que ele fala aqui no versículo 18. Ele diz assim, assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. E eu quero pegar esse trechozinho aí. Eu os enviei ao mundo. Os discípulos foram enviados ao mundo para propagar a mensagem do Evangelho. Mas essa missão não ficou limitada àqueles homens, mas se estende até nós hoje. Precisamos cada dia propagar o Evangelho, falando
mas também desenvolvendo uma vida de santidade através da palavra, que é quem nos santifica dia após dia. Há uma ordem aqui. Jesus envia esses homens ao mundo. Ele diz, olha, Pai, eu vou enviar esses homens. Eu vou mandá-los a pregar e propagar a palavra. Ele diz, olha, eles não vão ficar aqui parados, eles vão continuar o meu ministério aqui. E por isso é que ele coloca aí no verso 18, olha, ele diz o seguinte, assim como tu me enviaste ao mundo, também os enviei ao mundo. E isso reverbera em nós aqui. Essa é uma missão que é nossa também. Que nós cheguemos, que nós nos aproximemos do mundo, mas que nós nos cheguemos com a palavra, propagando a palavra, demonstrando a palavra. E não há como você apresentar uma coisa de forma completa, de forma genuína, se você não a conhecê-la. E se você não for santificado por ela. A palavra ela serve para nos santificar também, porque ela é a verdade. Esses homens iam para o mundo. Eles seguiriam a sua missão. Jesus os enviaria como ele veio. Mas ele pede ao Pai e roga ao Pai. Ele diz, olha, eu vou os enviar, mas os santifica na tua palavra. Meus irmãos, isso fala muito aos nossos corações hoje. Não há outra forma de nós irmos ao mundo se nós não tivermos alicerçados na palavra de Deus. E essa palavra ela vai nos santificando dia após dia. Há um comentarista cristão que ele diz o seguinte, e ele lança uma pergunta. Como ser vencidos pelo mundo quando temos a palavra de Deus para nos iluminar, capacitar e encorajar? O mundo não nos vence quando nós usamos a palavra. Ele pode nos odiar, mas ele não nos vencerá, porque a palavra ela vai nos capacitar, ela vai nos iluminar e ela vai nos encorajar. A gente aprende aqui que nessa ordem, ou nesse envio de Jesus, não há como ir se você não tiver alicerçado na palavra. Meus irmãos, aqueles homens entenderam o que era a palavra. Eles entenderam o que era a palavra. Eles entenderam que a palavra era a verdade. E Jesus ora por eles dizendo, olha, vocês irão sofrer por conta dessa verdade. E eles avançam. E aí nós vamos para o trecho agora final, que é o trecho de 20 a 26. E nós vamos aprender mais um pouquinho sobre aquela oração ou sobre aquela intercessão. Meus irmãos, para finalizar, nós vamos observar o que é ensinado a nós dos versos 20 a 26. E dos versos 20 a 26, com essa intercessão, nós vamos aprender duas coisas. A primeira coisa é que é necessário a unidade em Cristo. E a segunda coisa é que temos certeza da nossa salvação na obra consumada de Cristo. Vamos ler do verso 20 ao verso 26 e aí nós vamos terminar. Minha oração não é apenas por ele. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deles a glória que tu me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amastes antes da criação. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço. E estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja nele e eu neles esteja. Meus irmãos, há uma virada aqui. Até agora, Jesus tem orado e intercedido pelos 12 lá atrás. E agora ele começa a interceder também por nós. Vocês percebem no verso 20? Minha oração não é apenas por esses aqui ou por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles.
Ele começa a rogar por nós, meus irmãos. Jesus vira agora para o futuro, ele começa a interceder por nós ao Pai. Por aqueles que crerão nessa palavra. Por aqueles que crerão em mim, através da pregação desses que estão saindo aqui. Jesus intercede pelos discípulos, a gente aprende com ele que há uma intercessão direta depois que ele mostra quem é o Pai, ele mostra que aqueles homens entenderam, ele pede segurança para aqueles homens porque eles vão sofrer, e aí no final da oração ele vira no verso 20 e diz, olha, agora eu vou falar e vou pedir por aqueles que ainda vão crer naquilo que aqueles homens vão pregar. E aí nós olhamos para nós hoje. Jesus ora por você, Jesus ora por mim. Ele intercede ao Pai por nós. Ele roga para que nós tenhamos unidade. Unidade. Ele diz no verso 21, para que todos sejam um, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus nos mostra que a unidade da igreja, ou a unidade dos crentes, só vai existir se estiver baseada na unidade dele com o Pai. A obra de Jesus nos leva a sermos unidos uns com os outros no corpo de Cristo. E isso será testemunho para o mundo. O mundo muitas vezes não consegue enxergar Deus, mas com certeza consegue enxergar nós, os cristãos. E a pergunta que fica, e precisa, e ecoa nos nossos corações é: nós precisamos estar unidos. Há uma unidade que tem que ser baseada na unidade de Deus Pai com Deus Filho. E aí o versículo 21, ele mostra muito claramente que o mundo vai crer em Cristo através dessa unidade. Né? Ele diz, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós. Para que o mundo creia que tu me enviaste. O mundo vai olhar para a unidade dos cristãos e vai dizer, olha, há uma coisa diferente ali. Mas a pergunta que eu deixo com cada um aqui essa noite é a seguinte: o que é que o mundo tem visto? Será que ele tem visto essa unidade? Essa é uma pergunta que precisa reverberar, ela precisa ficar na nossa mente. O que é que o mundo tem olhado e tem visto em nós cristãos? Será que tem visto essa unidade? Ou não? Nós precisamos sempre lembrar de que nós precisamos olhar para a unidade de Cristo e trazer isso para nossas vidas, porque o mundo está olhando. O mundo, e isso dá testemunho do nosso Deus. E eu finalizo lendo o verso 22 e 26. De 22, eu finalizo falando a respeito do verso 22. Há uma afirmação clara que nós precisamos estar unidos no verso 22. E ele vai evoluindo para o verso 23. Verso 22 diz o seguinte: eu lhes dei a glória que tu me deste, para que sejam um como nós somos um. Verso 23. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste e que amaste como também o amaste. Meus irmãos, é muito importante nós observarmos que Jesus ora e diz o seguinte. Ele diz o seguinte: olha, vocês precisam estar unidos. E no verso 24, ele vai dizer o seguinte: Pai, quero que onde eu estiver, estejam também comigo aqueles que me deste, para que vejam a minha glória agora que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Há uma afirmação muito bonita aí. Nosso Deus nos amou muito antes da fundação do mundo. Ele nos amou há muito tempo. Jesus está olhando agora para o futuro e dizendo: olha, eu amei esses antes da fundação do mundo. É muito bom aprendermos com essa intercessão de Jesus. Então, só para fechar e recapitular, há 4 pontos que nós aprendemos aqui essa noite, ou que nós aprendemos com a intercessão de Jesus. O primeiro ponto é que nós precisamos conhecer o único Deus e a obra que Jesus Cristo veio fazer na terra. O segundo ponto
é que Jesus revela ao mundo quem é Deus. Terceiro ponto, o quanto a palavra de Deus é importante. O quarto ponto é o seguinte, que é necessário a unidade de Cristo, em Cristo, e que temos certeza da nossa salvação na obra consumada de Cristo. Um dia, meus irmãos, cada um de nós prestará contas do nosso ministério aqui na terra ao nosso Deus. E isso é muito sério mesmo. E nós daremos um relatório diante do trono de Deus sobre o nosso ministério aqui. E eu tenho uma esperança, e eu carrego ela dentro do meu coração, que eu e você possa dizer diante do trono de Deus o que está descrito lá no início, lá no verso 4, que diz o seguinte: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Que a gente possa lá, diante do trono de Deus, dizer: olha, Pai, eu fui lá e fiz o que eu podia fazer. Essa é a minha oração. Vamos orar? Deus bom, Deus eterno, Deus fiel, Deus que é o Deus sobre todos e sobre tudo. Nós rogamos a Ti, ó Pai, que Tu olhes sempre por nós, Pai. Que essa oração de Jesus, Senhor, ela possa ser, ó Pai, ela possa estar sempre viva em nossos corações e na nossa mente. E quando, ó Deus, nós, quem sabe, passarmos por momentos de dificuldade, ou quando nós estivermos sendo odiados pelo mundo, nós lembremos do sacrifício dele na cruz. Cuida da gente, ó Deus, olha por nós, tem sempre misericórdia dos teus servos. Muito obrigado, ó Deus, pela obra que foi consumada por Jesus e pela redenção, ó Deus, que tu destes a nós, através da vida do teu Filho, Pai. Continua, Deus, nos guardando durante todo o nosso tempo aqui nessa terra, Pai. E que nós possamos, ó Deus, diante de Ti, ó Pai, sempre, ó Pai, buscar fazer a Tua santa vontade. Tem misericórdia dos Teus filhos, ó Pai. Esse, ó Deus, é o nosso pedido, ó Pai. Essa é a nossa oração essa noite. Em Teu nome, Jesus Cristo. Amém.